Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. E o Marcos Braz ainda está na Europa, né, buscando esses reforços, e um dos jogadores que ele está conversando é o Gemerson, zagueiro. E é uma boa contratação se for concretizada. Mas ouvi um papo que a Mas cifra... o presidente falou, é um mochilão, né? Só volta quando tiver resolvido. Ouvi um papo que... coisa para resolver lá. Ouvi um papo que os valores assustaram, hein? De vários atletas na Europa, né? Assustaram. Não, mas assim, só esse, as contratações feitas aí no ano é de se assustar. E outra, Os valores são altos. quando o Flamengo vai atrás de um jogador, Benjamin, o preço é outro. Outro jogador que o Flamengo está conversando lá é o Thiago É isso que eu Maia. ia te perguntar, do Lili. Isso. Vai vir? Você viu os valores? Não vi. São altos também. Mas quando o Flamengo vai atrás, irmão... Cara, tem que Não, Flamengo disfarçar, só cara. não, Tem que uma Flamengo, coisa da não, Madureira. Flamengo, mas... Não, mas o Flamengo, Não, mas aí que tá. Quando o Flamengo ele tem interesse, pelo potencial financeiro que o Flamengo tem hoje, tá na cara que vão dar uma carregada na tinta. mas quem vai lá Pera. Qual é a tática que o Flamengo tem que adotar? O dirigente tem de ir disfarçado. Vai com a camisa do Madureira. É que nem a portuguesa quando mandou... Vai ter mais- Quando decidiram que o Castrilli ia ser o juiz daquele jogo, Portuguesa e Corinthians, né? Que ele roubou a portuguesa. O dirigente da portuguesa falou assim pro Manuel, chegou pro jogo e falou assim, Manuel, vai lá pra Argentina e tenta comprar esse juiz. Mas vai disfarçado. Ele foi com a camisa do Corinthians. É boa demais essa. Vai. Nossa, dá lá o troféu pra ele. Mas é boa, gente. Sonho do dia. É, porque vocês não dão risada de nada. Vocês só querem falar do... Emerson vale 11 milhões de euros. Ozinho, mas o que vem? Ozinho, o Marcos Braz está na Europa. O Thiago Maia também. Ozinho. 8 milhões. O Marcos Braz está 3 semanas na Europa. Sim. Eu acho que o jogador que mais próximo, o que está bem próximo, bem perto de, é o Rafinha. O Felipe Tem Luiz mais? tá aqui também, Teresópolis. Tem mais jogador que você acha que já está bem próximo do Flamengo? Essa era pra dar uma risada. Não, vocês estão engraçados. Aí não ri, cara. É, não, porque vocês O cara não ri. Mas foi engraçado. Foi engraçado. Você não quer falar. Mimimi, Pascoal, você tá Pascoal. muito mimimi. O Gemerson... Não é? Vocês não o sabem a Flamengo hora de tem- parar de brincar. Aí o Mano fala, e o Mano tem razão. O Gemerson, o Flamengo tem muito interesse no Gemerson e muito interesse. O Flamengo saiu daqui com a seguinte proposta: 2 laterais, um zagueiro e um segundo volante. Essa é a missão que tem o Marcos Parte Braz. de trás. Um zagueiro, 2 laterais e um segundo volante. O Gemerson é um dos nomes, mas não é o único nome. Não é o único Quem é nome. outro? Hã? Não, ainda Já não- teve vários. Teve vários. O Gil foi um dos nomes cogitados. Miranda foi outro Miranda foi cogitado. outro, que preferiu continuar na Europa. Por que a história do Rafinha tá demorando tanto pra... Porque o Rafinha tem contrato até o mês de junho. O Rafinha antes de junho, 30 de junho. Não vai falar mais do assunto. Junho ele não vai resolver. E o Rafinha foi orientado pelos empresários Não, então tudo bem, dele não, é isso. para não dar mais nenhum tipo de declaração, porque as coisas estão se acertando. Ou com o Flamengo, ou ele joga na Itália, ou ele pode jogar em outro país, mas ainda não há definição. O Rafinha... Mas se há o você- risco de ele não jogar no Flamengo? Claro que há. Sim, Sempre ele há. aceitar a proposta da Inter de Milão. Sempre há. Sempre há. Essa é a grande proposta que ele está estudando agora. Mas se A for, proposta do Flamengo é boa e o coração dele manda voltar se pro for no Brasil. achômetro, eu acho que o Rafinha joga no Flamengo. Eu também. O coração dele manda Mas a voltar pro proposta Brasil. da Inter é uma propostona. Quando eu tive lá, o Rafinha, Muito melhor. quando eu tive lá, o Rafinha falou que financeiramente ele está tranquilo na vida, né? Mas ele tem o desejo, cara. Tem jogadores que vão embora muito cedo. Por exemplo, uma vez eu entrevistei o Deco. Pô, o Deco tinha um negócio que o Deco, por incrível que pareça, ninguém chegava no Brasil, ninguém sabia que era o Deco. Ele saiu com 18 18, anos, fez dois jogos com o Corinthians, se não me engano, só, né? Um ou dois. Sim. E foi embora e fez a carreira O dele. Rafinha também. E também saiu do Curitiba com 18 anos. E passaram a vida na Europa. E o Rafinha, pô, tem o lance das filhas dele, ele tá separado, as filhas moram em Curitiba, faz muita falta, ele tem o desejo de jogar um pouco no futebol brasileiro e volta, que nem o Deco. O Deco, quando resolveu sair do Chelsea,
Ele veio pro Fluminense na época, tinha um timaço. Sim. Ele não veio pro Brasil para passar férias. Foi campeão Ele brasileiro. falou, eu quero jogar no Brasil, eu quero ser campeão. Agora pro Flamengo E tem o um Rafinha? agravante que a Inter foi pra Champions League. E o Rafinha também tem esse desejo, pô. O Rafinha não quer voltar pro Brasil, quer Não, voltar mas o Facincani falou, assim, além Sim. da parte financeira, que a proposta é maior, o Facincani lembrou, a Inter classificou agora no final de semana. Ficou pra Champions League. Voltou pra Os Champions caras League. vão investir pesado de novo. A Isso Internacional também mexe com o atleta, né? Quem é o técnico da Inter? A Inter tá o Luciano Spalletti. Mas eu acho que a Inter ela não entra como uma das principais protagonistas Mas da Champions é- League. mas- Por mais mas que é- ela possa fazer um investimento, tem potencial financeiro para isso, mas ela já entra um degrau abaixo. mano, o que Porque tem times que já aconteceu estão esse O ano, montados. Tottenham mas entrou com essa... O que aconteceu esse ano Não, com a mas o Champions, Tottenham é uma que exceção à Tottenham, regra. O Tottenham... Não, mas É verdade. Não, mas é verdade. E outra, não vai achar nada também. Vai tomar um já vem cacete. 3 Pô, anos mas sem chegou tomar um no pau final, dele. mas chegou, Sim, mano. mas a gente vinha de anos aí na Champions só de praticamente falar só dos mesmos times. Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique e Juventus. E esse ano aconteceu um negócio que virou a Europa de cabeça para baixo. O Tottenham, o Ajax passando, depois caiu, claro, mas enfim, a gente tem uma final. 2 finais com muito 4 improvável. clubes A ingleses. final da Então, Europa League na verdade, é até melhor, assim, Tá, em termos de- esse ano mostrou que tradição. esses os grandões continuam grandões, enormes e tudo, mas não são imbatíveis. Esse ano mostrou que a hegemonia financeira no futebol manda. Porque o futebol mais rico do mundo é o futebol inglês. Sim, mas o E futebol você inglês estava há quanto tempo mas fora? Vem cá, Quanto tempo é o mais rico? O Tottenham não é o Manchester City, não é. Mas a gente fala do Tottenham, do Liverpool, parece... eles têm uma verbinha, não. O orçamento dos caras é gigante. O Tottenham acabou de inaugurar O um Premier estádio League, de a Premier League é a bilhão e liga, meio. o futebol inglês é o futebol mais rico do planeta. verdade, Então fala- tem 2 na Champions League e 2 na Liga Verdade, Europa. Benja, o que você está falando é verdade. Mas não é. Há quanto tempo E os times treinadores ingleses sem não vencer chegavam? estão lá, 3, 5 anos. Olha, Mas eu acho, sinceramente, Benja, pro Rafinha hoje, independente da parte financeira, eu acho que em termos profissionais é muito mais legal ele voltar pro Brasil e jogar no Flamengo, porque o Flamengo é um time que hoje briga por títulos, apesar de não estar jogando uma bola aí que o torcedor espera. Mas eu acho que pro Rafinha é muito mais interessante voltar ao Brasil e disputar alguma coisa pelo Flamengo do que ser coadjuvante na Inter de Milão. Não, coadjuvante o Rafinha não vai ser. Não o Rafinha, a Inter em si nas competições que ela possa disputar. Mas olha, se fosse hoje para casar um turuzinho, vamos fazer uma apostinha, eu apostaria que o Rafinha dia 1 de julho, 2 de julho está desembarcando no Rio de Janeiro. Se fosse para também, apostar uma onde grana que é? aqui. Se for para cacifar, o Rafinha vai jogar no Flamengo. Vamos ver agora o René, o lateral esquerdo, o René, deu uma entrevista. Olha o que falou o René aí, gente. Vamos ver. A gente sabe que a gente tem nossa parcela de culpa. São nós que jogamos, que entramos em campo. O professor faz o trabalho dele, treina durante a semana, escala 11 ali. E no momento ali que você vê a torcida falando alguma coisa com o nosso treinador, teoricamente eles estão falando com todos nós. A gente sabe que ele é um cara que nos ajuda, que está sempre nos dando apoio e confiança. E acredito que nós é que podemos fazer essa relação com a torcida do nosso professor melhorar. Até porque nós que entramos em campo, espero que a gente possa voltar a jogar nosso melhor futebol, que eu acredito que isso vai ficar no passado. Olha aqui, Ozinho, nessa pirâmide, nós temos os jogadores que estão fechados com o Abel. Nós temos a torcida que está em pé de guerra com o Abel. E nós temos no topo da pirâmide a diretoria do Flamengo, que a gente não sabe, porque ela não se manifesta. Ela é absolutamente omissa hoje. Quando não se manifesta, é a favor da permanência do Abel. Não sei. Não sei. Cada um interpreta. O BAP no sorteio, nós estávamos no sorteio da Libertadores, ele falou. Mas o BAP é vice-presidente de comunicação. Quem tem que falar é o presidente do Mas Flamengo. ele faz parte daquele, Não, mas quem tem que daquele falar... comitê de gestão. Não, pera só um minuto. Quem manda é o presidente. Não, mas se ele vai lá, ele é o representante do Flamengo. Num sorteio. Isso, Mas não, ele é a já pessoa aconteceu autorizada ali para mas só um falar minuto. pelo Flamengo. Só um minuto. Se o vice-presidente de comunicação do Palmeiras falar amanhã, olha, o Filipão fala, pera só um minuto, o negócio dele é comunicação.
Quem tem que falar é o presidente. Mas ele poderia ter negado, talvez, a resposta. Quando o cara pergunta a respeito do Abel, ele poderia falar: quem manda é o presidente do clube, eu não posso responder a respeito desse tema. Mas quando ele chega e externa o pensamento da diretoria, ele fala em nome da diretoria. Você falou isso. Óbvio. Concordo com o Zinho. Porque é o seguinte, tem uma pecha no Flamengo. Ele falou em nome do clube. Não, mas quem tem que falar... Mas não era o presidente que estava lá. Não, só um minuto. Domingo. Não, você falou, a direção não fala. A direção não fala. Falou, Olha, não, a direção tinha que chegar domingo, onde tinha 50 mil torcedores do Flamengo praticamente. Tem 2 que estão na Europa. Mandando o Abel não sei pra onde, comer tomate cru. Eu esperava que acabasse o jogo, o presidente do Flamengo chegasse numa coletiva e falasse: quero falar um negócio pra vocês. Gente, o técnico do Flamengo é o Abel e vai ser o Abel. O Abel não é o técnico ele fala isso, aí o Abel não é o técnico do Santos. Olha, no Aqui com o Benja, umas semanas da eleição, ele veio aqui, eu enchi o saco dele, ele teve que falar. Ele falou: tá bom, ou é o Renato ou é o Abel. Um dos dois será porque que eu eram quero. as duas unanimidades da chapa. Só que, pelo lado do Landim, percebe-se que ele ficou, não vou dizer chateado, mas ele ficou frustrado com o Renato ter renovado com o Grêmio. O Renato era o técnico que o Landim gostaria de ver dirigindo o Flamengo. Só que como ele não teve o Renato, o outro lado, a unanimidade, a força que chegou na diretoria, era para contratar o Abel. Ele falou: bom, então tudo bem, não temos aqui, vamos para cá. Só que no íntimo, pessoal do presidente Rodolfo Landim, percebe-se que o nome era o Renato, porque senão ele vinha com veemência a público defender o Abel. E ele não vem. Ele deixa outros caras que, estes sim, defendiam a contratação do Abel, falar em defesa do técnico. Quantos clubes a gente não vê? Quando o treinador é defendido pelo presidente, é ele quem chama a responsa. É ele quem vem a público e fala. Não vai falar o diretor daqui, o gerente dali, o vice dali. Quem vai falar é o presidente. O meu técnico é o fulano. Como foi o Tite com o Andrés em 2011. Vocês podem falar o que quiser. Vai embora quem quiser, o Tite é o meu técnico. E ponto final. E percebe-se que o treinador do Flamengo não gosta de prestígio como o presidente do Flamengo. E ponto final. E está resolvido. Assim, eu entendi o que o Fazincani falou. Só, assim, no caso do Corinthians, o Corinthians tinha perdido a classificação, né? Sim. Então a pressão aumentou muito. Era maior, claro. Eu acho que, assim, se o Flamengo vai jogar contra o Corinthians, perde uma classificação... Daqui uma semana. Né? E aí vem uma pressão, aí ele tem que tomar uma posição, realmente. Eu concordo com você. Aí ele tem que ir lá e falar assim, ó, dependendo dessa derrota... O caso do Flamengo agora, assim, eu acho que não há uma necessidade... Há uma necessidade... tem entrado em ebulição, né, Zinho? Cresceu, tá crescendo cada vez mais, realmente. Eu me assustei, Fazincani, vou te falar a verdade. De uma coisa que estava mais na mídia e o que aconteceu no Maracanã no jogo contra o Atlético. Eu falei, cara, assim, tá demais, assim. Aí já foi pra arquibancada. De repente, cabe um dirigente chegar e tentar acalmar um pouco. Saiu da rede social e foi pra arquibancada. Foi. Agora foi. A pressão aumentou muito e virou uma coisa assim... Porque eu já vi ter isso quando você perde um jogo, ou você empata contra um time, você é muito melhor. Ah, tava com um time alternativo. Mas o Flamengo ganhou o jogo e uma virada que era para ser comemorada e não foi comemorado. Sim. Continuou uma virada linda, isso me assusta. Uma coisa maravilhosa. Isso me assusta, né? Independente se o Abel tá treinando bem o time, aí é opinião e você tem que ser respeitada a opinião, tanto a nossa aqui como a do torcedor e de qualquer um outro jornalista. Cada um tem a sua opinião. Isso tem que ser respeitado. Assim, eu respeito. Se o time não joga bem, se o time oscila, né? Tudo bem. Eu tenho a minha opinião. Eu acho que é exagerada pelo que o Flamengo está conquistando. Não está jogando bem todos os jogos? Concordo. Mas também não está jogando mal todos os jogos. Exatamente. Acho exagerado. E como ganhou essa proporção, Fazincani, aí eu concordo com você. De repente, vir um dirigente e tentar dar uma acalmada nisso. Jogar água na fervura, cara. Porque assim, eu fiz essa pergunta pro Juan, que está lá mais dentro do clube, ele falou que estava de férias, né? Voltou agora e ele tá para ocupar um cargo, acho que com mérito. O Juan tem uma história maravilhosa e vai se preparar para isso. E eu perguntei isso. Essa pressão já está fazendo mal dentro do ambiente de trabalho? Porque isso é fundamental. Lógico. Como eu fui um ex-atleta e também trabalhei como treinador, essa pressão exagerada,
ela pode afetar a uma Você classificação. joga com faca na garganta. Então, todo assim, jogo, cara. é uma hora de um dirigente, todo jogo. o presidente, É o que eu falei. chega lá e fala assim, gente, calma, cara, o Abel vai ser o treinador. Então você concorda comigo? Concordo com É isso você. que eu estou falando. Eu acho que assim, porque esse conflito, essa proporção que ganhou, vai fazer mal ao Flamengo. Se você é rubro-negro, cara, e o presidente falar que o treinador vai ser o Abel, recua um pouco, cara. Assim, vocês acham que minimiza? cara, vai jogar uma final de Copa do Eu não Brasil. acho, não. Depois vai chegar... Por o isso que Abel eu vai ser sinto- demitido para o jogo Então, contra o Eu Corinthians? acho que é o deadline do Abel, Não, essa não. partida contra o Corinthians. Mas até o jogo, acho que não. Até o jogo, então. Até o jogo, acho que não. O que adianta ficar... Vai ser só ruim para o Flamengo. Eu estou falando um cara que está vendo num geral. Não está sendo bom para o Flamengo isso. O Abel não vai ser demitido agora. Mesmo que Mas ele está que o sendo presidente- cozinhado. Mesmo que O Abel está sendo cozinhado. Sim, mas eu faço assim, cara, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu não estou falando assim, nós temos que dar nossa opinião, os jornalistas de todas as emissoras, eu estou falando para o torcedor. Vai adiantar essa pressão para o jogo do Corinthians? Não vai adiantar, o Abel não vai ser demitido agora. Então, Quer dizer, nunca dá pra cravar também não, que vai, não será, não, né? isso Porque vai, o futebol é muito dinâmico, as coisas podem mudar do dia pra Não vai noite. ser, eu estou falando, raciocínio sensato. Diminua isso, não adianta. Agora, não adianta ir no jogo contra o Corinthians e já começar o jogo xingando. Não vai ser bom para o seu time. É essa a opinião que eu estou dando. Eu não sou amigo A, B. Muita gente está falando isso, que você toma vinho. Abel, por favor, me convide para tomar vinho, porque já que estão falando que eu tomo vinho com você, também me quero. convida que eu vou tomar um vinho com você. Não, eu acho. Agora, eu estou falando para o Flamengo. Para o processo Flamengo, não está sendo bom isso. Já vamos voltar com o assunto do Flamengo, que nós vamos voltar para Baku, lá no Azerbaijão. Olha que estádio maravilhoso amanhã, palco da final ao vivo.